Agora vamos entender um pouquinho como que acontece o diagnóstico do autismo, né? O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, ele é baseado em evidências científicas, conforme os critérios já estabelecidos pelo DSM-5. Não existe testes médicos para diagnosticar o autismo, né? O que eu quero dizer quando eu falo que não existe testes médicos? Quero dizer que existe sim hoje uma gama de testes, de sondagens a nível neurológico, mas a gente não tem uma topografia, a gente não tem uma cara, né? A gente não tem um exame de raio-x, uma ressonância, ou uma tomografia, ou um eletroencefalograma, que quando você faça lá, vai constatar, vai lhe dar um laudo definitivo de que aquela criança tem autismo, né? O que a gente sabe hoje é que existe uma investigação de base neurológica, existe uma investigação de base genética, mas a gente ainda não tem isso claramente mapeado. E o pouco que a gente tem claramente mapeado, ele é muito pouco acessível pelo nível de complexidade financeira, né? Então, são testes muito caros, são testes muito que exigem muita validação, e por esse motivo eles ainda não estão popularmente comercializados, né? Então, o diagnóstico do autismo hoje, ele é essencialmente clínico. Existem outros testes que podem ser adicionados, existe, mas não esses testes eles não estão disponíveis ainda para a população de maneira geral, de uma forma que seja totalmente pautado para o diagnóstico, né? De forma que ele exclua a parte clínica e a gente tenha como evidência apenas esses testes médicos, tá? Então, não tem um teste de sangue, a gente não tem uma tomografia, não tem uma ressonância que vá dar o diagnóstico do autismo. E antes que uma criança possa ser diagnosticada, ela deve ser avaliada por um especialista em autismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa mapear habilidades conforme os marcos do desenvolvimento, né? Então, o diagnóstico do autismo hoje ele é praticamente fundado nesses marcos do desenvolvimento. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda hoje que o desenvolvimento infantil, com os seus marcos motores, biológicos e neurológicos, eles sejam acompanhados hoje com um critério maior para que esse diagnóstico ele seja precoce. E ainda que ele não seja feito de forma precoce, mas se a gente identifica qualquer sinal de atraso nas crianças a partir de 6 meses, isso já é indicativo de estimulação. Ou seja, já é indicativo de terapia como forma de prevenir o avanço dos atrasos no desenvolvimento, e se a criança for diagnosticada posteriormente, e que a expressividade do autismo seja a menor possível, tá? Os profissionais qualificados, eles fornecem diagnóstico quanto aos sintomas do TEA, né? Principalmente com relação à interação social, comunicação e comportamentos repetitivos, e eles estão presentes em faixas inadequadas para a idade e o nível de desenvolvimento. Então, se a gente percebe, por exemplo, que uma criança de 6 meses, ela já responde muito pouco aos estímulos ambientais, que ela já não acompanha o som do ambiente, que ela não acompanha, que ela não olha na face das pessoas com intensidade. E aí, quando eu falo intensidade, eu não falo intensidade de tempo, mas em frequência, né? Então, se você observa que ela lhe olha pouco, que ela lhe busca pouco, que ela imita pouco o seu som, que quando você tenta dialogar com ela, ela se fixa muito mais em objetos ou em partes do que no contexto total, do que em você ou do que na brincadeira, isso já é um sinal para que a gente fique atento e comece a estimular mais essa interação, né? Então, se você, mãe de um bebê de 6 meses, você chega para brincar com ele, passa o dia trabalhando, e você vai brincar com ele no final do dia, quando chega no seu intervalo de almoço, e ele te olha pouco, e ele pouco balbucia, ele pouco tem interesse em brincar com você,
né, em ter a sua figura ali presente com ele, isso já é um sinal de que precisa de muito mais estímulo do que só esse pouquinho que você está dando no meio-dia e no final do dia. O TEA também é diagnosticado quando todos esses sintomas estão presentes em algum grau, né? E o diagnóstico ele também inclui uma especificidade de gravidade, níveis, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Além disso, os sintomas eles devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento, mas podem não se tornar plenamente manifestas até que demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou que podem ser marcadores por estratégias apresentadas mais tarde na vida. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes o autismo ele não vai estar claro, ele não vai estar evidente até os 3 anos ou 4 anos de idade. Ele pode ser expressivo, ou ele pode aparecer mesmo. A partir disso, quando as crianças são exigidas de habilidades sociais maiores do que suas próprias capacidades, né? Então, muitas vezes as crianças elas não vão apresentar atraso no desenvolvimento, elas não vão apresentar dificuldades para falar, elas não vão ter atraso de linguagem, mas podem, em algum momento, elas podem, em algum momento, necessitar dessa habilidade social de compreender o outro, de permanecer num grupo, de interagir num grupo, de ser exigida que ela explique o que ela está sentindo, de falar o que o outro está sentindo, e ela não vai ter essa habilidade estabelecida. Ela não vai conseguir fazer isso porque a habilidade social dela, porque o desenvolvimento social dela é baixo.